Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero te apresentar algumas literaturas técnicas da área de geotecnia, alguns livros que me ajudaram muito na graduação e principalmente após formado, principalmente em projetos de barragens, tá certo? Na hora de preparar muito material também, né, na área acadêmica. Quero te dizer que eu não estou ganhando nada para apresentar essas biografias, mas eu acho que isso também é uma forma de honrar os autores aí que me abençoaram muito através desses trabalhos, tá ok? Vamos lá? Bom, primeiramente eu gostaria de apresentar uma bibliografia da área de geologia e de engenharia, né, desse ramo, na verdade. E o primeiro deles é esse que leva o mesmo título, Geologia de Engenharia, da BGE, né, a BGE como aí a editora. Esse livro é uma coletânea de títulos, na verdade, capítulos de vários autores, e ele vai complementar muito bem a disciplina aí da graduação ou de pós-graduação de Geologia de Engenharia, né? Desde toda aquela parte introdutória que a gente vê lá no ensino médio ou ensino fundamental, até a parte mais aprofundada, a fim de nos levar aí na aplicação na engenharia. Beleza, Mecânica dos Solos. O primeiro deles é o clássico, né, curso básico de Mecânica dos Solos do Carlos de Souza Pinto. Esse livro, se eu não me engano, está na terceira edição, é da oficina de textos. É o primeiro livro que eu te indico a pegar para estudar Mecânica dos Solos, né? Você que está entrando aí no quinto período, por exemplo, da graduação, sexto, e começa a ver essa disciplina. Ele é um livro de apresentação, de introdução a esse estudo, tá? Na geotecnia, muito completo. Não pega todos os capítulos que a gente vê em Mecânica dos Solos 1 e 2, né? Tem algumas faculdades, algumas universidades que a parte de estabilidade de taludes, impulso de terra é vista, na verdade, na disciplina de obras de terra, mas toda a parte de Mecânica dos Solos 1, vamos falar assim, né? Classificação de solos, propriedades, índices, a parte de permeabilidade, tensões no solo, tensões geostáticas, acréscimo de tensões, resistência ao cisalhamento, compressibilidade, né, adensamento. Ele é muito bem detalhado. Ensaio de campo, fala bastante coisa de investigação do solo, tá ok? O segundo, que vai ser um complemento muito bem feito desse curso básico, é o Fundamento de Engenharia Geotécnica do Braha. Essa versão aqui é a sétima edição, eu tenho a sexta. Se eu não me engano, a gente já está na nona edição dessa bibliografia. É um livro muito bacana, tá? Se você quiser pegar para começar a estudar Mecânica dos Solos por ele, seja feliz, sem problema algum. O terceiro, na verdade, Mecânica dos Solos e suas aplicações, é uma coleção. Eu fui presenteado pela LTC com a coleção, tá? Os 3 volumes desse título. O primeiro vai abordar a mecânica dos solos clássica, né, basicamente. O segundo vai pegar a parte de obras de terra, mais mecânica das rochas e também fundações. E o terceiro, que é esse aqui, é um livro de exercícios resolvidos, que também é muito interessante. Mas entrando, né, no conteúdo que é muito visto em Mecânica dos Solos 2, a gente vai ter os livros aí de estabilidade de taludes. Então, primeiramente, esse aqui, Estabilidade de Taludes Naturais e de Escavação, do Guido Guidutini e do Carlos Niebbe, é esse aqui. É um livro mais antigo, de 1984, tá? Mas ele é tão bom, pega muito bem a parte de classificação de movimento de massa, o que é uma subsidência, um rastejo, escorregamento, deslizamentos, a parte de estabilidade de taludes em si também. E ele tem sido reimpresso aí, né, ao longo dos anos. Esse aqui, por exemplo, é a edição, né, a reimpressão de 2016, tá? Então o livro é uma consulta muito bem feita aí, muito bem indicada. O outro, né, clássico também de estabilidade de taludes é o da Denise Gescovitch, que já está na segunda edição, com exercícios resolvidos, também da oficina de texto. Esse também é um livro de muito boa consulta, onde ele vai abordar muito bem os métodos de análise de estabilidade, por método de equilíbrio limite, fala também um pouco sobre análise de tensão e deformação, certo?
Também da Denise Gescovitch e mais outros autores, Bernadette Dansga e Robson Saramago, um livro de contenções. Esse aqui é um certo diferencial porque eu ainda não vi, né, isso ser abordado com detalhe na graduação. Então ele coloca alguns temas sobre contenções de estruturas flexíveis, coisas que a gente não vê bem detalhado aí nas disciplinas de mecânica dos solos ou até mesmo obras de terra. É um livro de muito boa consulta e também, né, principalmente após você estar trabalhando na área geotécnica. Muros de Arrimo, do Oswaldemar Marchetti, é um livro que vai mostrar o passo a passo em como se calcular um muro de arrimo, como se determinar fator de segurança ao deslizamento, tombamento, né, o projeto propriamente dito. Esse livro é muito bem complementado com o caderno de muro de arrimo do Antônio Moliterno, certo? E na área de barragens, essa é minha xodó também, o primeiro que eu queria te apresentar é o Geologia de Barragens, do Walter Duarte, livro muito interessante, aborda muito bem a aplicação da geologia, da mecânica das rochas em projeto de barragem, aborda muito bem o que tem que ser feito em uma investigação de solo, o que deve ser visto, né, na hora de dimensionar uma barragem por conta de percolação, estabilidade de taludes, enfim. Obras de terra, esse me salvou no meu primeiro projeto de barragens. Ele vai abordar o que é uma barragem, tipos diferentes de barragem, o que você deve considerar na hora de dimensionar uma barragem em relação ao maciço e principalmente em relação à percolação, o que é o critério de Tesagne no dimensionamento aí de filtros, certo? De drenagem interna. E também um outro clássico é o 100 Barragens Brasileiros, do Paulo Teixeira da Cruz, né, onde esse autor pega 100 casos onde ele trabalhou em barragens, tá certo? Em projeto, execução, e traz toda a experiência dele para esse livro. Um outro livro é o Barragem de Rejeito no Brasil, que traz muito bem, né, toda a problemática aí dessas barragens de rejeito, formas de disposição, né, vários exemplos são apresentados aqui dessas barragens em Minas Gerais e Brasil afora, tá? Traz muito bem catalogado as especificações técnicas de muitas das barragens, de materiais que foram utilizados e vale muito a pena, é uma boa consulta. Agora, fundações, assim como das outras áreas aqui também, né? Se eu fosse apresentar todos os livros de fundações, a gente ia ficar um bom tempo aqui, tenho bastante, mas eu gostaria de apresentar os principais, certo? Esse ensaio de campo e suas aplicações em engenharia de fundações é excelente, aborda muito bem o que é um ensaio SPT, CPT, DMT, PMT, ensaio de palheta, VN teste, vale muito a pena também. Todos valem a pena, né? Vou sempre ficar abordando isso. Fundações, volume completo. Esse livro tem volume 1, volume 2, mas esse especificamente, tá? Ele foi resumido em um volume completo que aborda tanto a parte de fundações rasas, fundações profundas, ensaios de campo, investigação de subsolo. E também um outro clássico aí é o livro de Engenharia de Fundações, do professor Dikran Berberian. Esse livro aborda muito bem tanto a parte geotécnica quanto a parte estrutural de fundações, né? Muitos autores, muitos engenheiros usam esse livro como de canto, né? De cabeceira. Você pegar aí Nelson Schneider, por exemplo, que está lá com Fundações do Zero, ele explora muito esse livro. Fundações Diretas, Projeto Geotécnico, é um livro fininho, tá? Que aborda muito bem toda a parte de fundações rasas, né? Ou fundações diretas. Existe diferença, né? Entre fundações rasas e diretas. Esse aborda basicamente fundações diretas, sapatas, tubulões. Também da mesma coleção a gente vai ter o Fundações por Estacas, certo? Que é um tipo de fundação profunda. Da mesma coleção aí dos autores, né? Esse é do José Cinza e o famoso Nelson Aoki. E agora em Mecânica das Rochas, para a gente terminar, a gente vai ver que tem poucas bibliografias aí brasileiras, tá certo? De Mecânica das Rochas. A primeira e única brasileira que eu te apresento aqui é esse livro, Fundamentos de Mecânica dos Solos e das Rochas, do Alberto Fiore e Luiz Carmignani.
Ele é um livro de boa introdução ao assunto, engloba desde a parte da geologia de engenharia, tá? Atitudes de rochas, até a parte de mais estabilidade de taludes. E agora sim a gente entra, né, em outros livros aí, americanos, né, internacionais, como esse, Rock Mechanics and Introduction, desses autores. Observe que tem o Brahe aqui, né, do Fundamento de Engenharia Geotécnica. É um livro bacana, um livro que vai falar também de tipos de rocha, ensaios em rocha, alguma coisa de estabilidade, classificação de maciços. Engenharia Geológica, um livro em espanhol, né, do famoso Luiz Valejo, coordenador também dessa coletânea de capítulos que vão abordar tanto a mecânica dos solos quanto a mecânica das rochas, voltado também para projeto. E aí a gente termina com esse, voltado também para projeto, Guidelines for Open Pit Slope Design, que vai abordar muito bem projeto aí de estabilização de taludes em minas a céu aberto, engloba muito bem explorada a parte da mecânica das rochas, tipos de rupturas aí em rocha, também em solo, né, na parte do maciço terroso dentro dessas minas. E é isso aí, espero que você tenha gostado. Não deixe de assistir os outros vídeos nossos aqui do canal, mete o dedão nesse curtir aí, seja feliz, grande abraço.